Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à nossa live, nosso dia 4, na jornada da transformação. Você que está chegando agora, eu vou deixar aqui anotado o tema da nossa live hoje, tá? Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre mentalidade. Mentalidade em que sentido? Como os nossos pensamentos podem influenciar a nossa vida e influenciar a nossa jornada da transformação. Porque aqui a gente está falando de jornada da transformação, não é verdade? Então a gente passou esses 4 dias aí falando sobre coisas relacionadas aí à transformação, o que você precisa fazer para começar um processo de mudança. De repente, algumas coisas aí que a gente acredita que, será que tem idade certa para começar? Será que tem um momento certo para começar? O que atrapalha a gente de começar um processo de transformação? A gente falou sobre coisas como perfeccionismo, necessidade de controle, a gente falou sobre procrastinação, a gente falou bastante ontem sobre a falta de clareza, sobre... O que mais que a gente falou? Falta de autoconhecimento, autorresponsabilidade. Ontem a conversa foi muito bacana. Se você não assistiu a live ontem, eu quero convidar você a assistir. Ficou gravado aqui no feed. Eu vou estar subindo todos os vídeos para o YouTube nos próximos dias, um por um. Todos os vídeos. Ainda não comecei a subir para o YouTube. Primeiro eu coloco no Instagram e depois eu subo para o YouTube. Se você já segue a gente no Telegram, eu estou colocando as tarefas lá. Sempre depois de cada live aqui tem uma tarefa, então eu estou colocando todas as tarefinhas lá no Telegram. Ontem mesmo eu coloquei uma ferramenta lá para auxiliar você a fazer a tarefa. Então, se você gosta desse tema de inteligência emocional, saúde do corpo, da mente e do espírito, se você gosta desse tema de desenvolvimento pessoal, se você está procurando ser a sua melhor versão, se de repente você está aí na casa dos 40 anos, ou chegando perto, né? Você está com uns 30, 35, por aí, está caminhando e quer, sabe, que esse momento da sua vida seja um momento diferenciado, eu quero convidar você a entrar lá no Telegram, pegar as tarefas, baixar, fazer, porque a gente só muda quando a gente entra em ação, tá? Mas você pode estar pensando assim, mas eu tenho muita coisa mal resolvida na minha vida, tal, eu preciso resolver isso primeiro para depois começar. Eu quero dizer para você que nada impede que você entre em ação enquanto você cuida de você. Você pode muito bem procurar ajuda para fazer isso, se você sentir necessidade. Sempre deixo isso muito claro, porque às vezes as pessoas acham que, mas eu estou fazendo isso e quer dizer que eu não vou procurar uma ajuda profissional. Você é que tem que avaliar o que você precisa. Se você olhar e falar assim, cara, eu preciso de ajuda profissional, eu preciso de uma psicóloga, eu preciso, sei lá, procure. É maravilhoso, você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você está cuidando aí da parte terapêutica, você também está cuidando do seu planejamento de vida, do seu entrar em ação. Uma coisa não exclui a outra, aliás, elas se complementam e isso é muito positivo. Eu tô falando isso para desmistificar algumas coisas que as pessoas acreditam por aí que nem sempre são verdadeiras. Só um minutinho, gente, que eu vou dar uma tossidinha aqui que eu tô... Gente, eu tô super alérgica esses dias agora. Tá uma poeira aqui, tá uma secura, vocês não têm noção. Mas vamos voltar aqui, né? Vamos voltar. Então, a gente falou sobre as coisas que impedem a gente de avançar nos últimos dias. Eu tenho certeza que, se eu perguntar hoje aqui, você quer ser sua melhor versão? Sim ou não? Claro que eu acho que 99,99% das pessoas vão dizer que sim, claro que a gente quer ser a nossa melhor versão. Quem é que não quer? Né? Se essa pessoa tiver aí com alguma crise muito grande interna para dizer que não quer. Todo mundo quer melhorar em alguma medida. Mas essa coisa de você ser a sua melhor versão envolve você entender que a sua melhor versão não é a melhor versão do coleguinha. Então, envolve você entender o que tem aí dentro de você que faz você ser a sua melhor versão. E por que com a sua melhor versão você vai ser
aquilo que vai fazer diferença na vida das outras pessoas. Então você tem que olhar para você e entender o que tem aí dentro. O que faz de mim a minha melhor versão? Como que eu posso trazer à tona aquilo que eu tenho de melhor? Porque às vezes você olha para você e fala assim, cara, eu tenho muitas coisas boas, eu tenho muito potencial, eu tenho coisas incríveis que eu sei que eu sou capaz, mas eu não consigo trazer isso à tona, sabe? Eu não consigo usar isso para fazer diferença na vida das outras pessoas. Por que eu não consigo fazer isso? O que está acontecendo que não permite que as outras pessoas vejam isso? Então, tem alguma coisa aí que precisa destravar, tem alguma coisa aí que precisa vir à tona, tem alguma coisa aí que precisa vir para fora. E às vezes existem coisas relacionadas à maneira como a gente encara a vida. E a gente olha para a vida de acordo com aquilo que a gente acredita sobre a vida. E aí eu entro na parte de mentalidade. As nossas experiências que a gente vive, tanto as boas quanto as ruins, elas vão moldando a nossa maneira de enxergar as coisas ao longo da vida, né? Talvez você olhe para a sua vida, olhe para trás, aí você veja coisas muito difíceis que você passou, momentos de luto, de perda, de dores, de escassez. Talvez você até mesmo se arrependa por muita coisa que você talvez tenha errado, enfim. Eu não sei o que você passou. Mas talvez essas coisas tenham gerado dentro de você uma insatisfação interna com aquilo que você já viveu, com as suas experiências de vida. E quando a gente está falando de transformação, a gente também está falando muitas vezes de um estado interno de insatisfação. De você olhar para aquilo que você tem hoje, olhar para você mesmo no espelho e não estar satisfeita com aquilo que você tem. Às vezes não é o espelho físico, às vezes é o espelho emocional, é o espelho da alma. Às vezes você olha para a sua vida e você vê que a sua vida não reflete aquilo que você gostaria de ter sido. As suas atitudes não refletem aquilo que você sabe que você seria capaz de ser. Mas essa atitude interna, eu quero dizer para você que ela é muito influenciada nas crenças que a gente alimenta. E o que são as crenças? A gente está falando de mentalidade aqui. E eu quero instigar você, eu quero perguntar, sejam bem-vindos, pessoal que está chegando aí agora. Já manda um aviãozinho aí, chama mais gente. Eu quero dizer para você o que são as crenças. As crenças são tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente vivencia, que a gente é, às vezes, ensinado por outras pessoas. Oi, Lelê, tudo bom? Que a gente é influenciado por outras pessoas desde a infância e elas se instalam nas nossas vidas com base em tudo aquilo que a gente ouve, que a gente faz, que a gente experimenta, que a gente aprende, que a gente vivencia ao longo da vida. Ontem a gente falou aqui sobre os sentidos, os 5 sentidos, né? O tato, o paladar, o olfato, a audição, tudo isso está envolvido aí no processo de assimilar informações. E tudo que a gente pega como informação, a gente manda para o nosso subconsciente aí, na forma de emoções, e fica gravado lá. E ontem a gente falou sobre isso também, que tudo que a gente vivencia sob forte impacto emocional se instala no mais profundo do nosso subconsciente e pauta o nosso processo de tomada de decisão no presente. E pela neurociência, toda vez que você se lembra de alguma coisa, você não se lembra só na parte racional, na parte da memória. Você também revive aquele momento várias vezes. Então, a sua lembrança, ela também está no nível do sensorial, tá? Você se lembra daquilo e você experimenta aquilo no nível sensorial, ok? Então, tudo isso se transforma no seu sistema de crenças. Então, às vezes, é aquilo que você aprendeu de outras pessoas,
às vezes aquilo que sua mãe, seu pai ensinaram para você, ou repetiram várias vezes, ou então essas experiências que você viveu, que causaram um impacto emocional muito forte em você, elas geraram em você crenças, tá? E aí que se instalam os traumas também, porque quando você vive certas coisas com impacto emocional muito grande e a consequência foi muito negativa, automaticamente você faz associações. E associações nem sempre positivas. E essas associações negativas são crenças negativas ou crenças limitantes que entram na sua cabeça, entram lá no sistema límbico, e aí toda vez que você for tomar uma decisão daquele momento para frente, ou se você se deparar com alguma situação que traga um gatilho, que lembre aquela situação ruim que você viveu, aquela crença que foi instalada, ela vem à tona e ela se sobrepõe na sua mente. E aí você toma uma decisão no presente baseada em algo negativo que aconteceu no passado. Eu expliquei basicamente aqui para você como que é esse processo aqui, de uma maneira simples, mas de uma maneira que eu acho que dá para entender. E tem muita coisa envolvida aí quando a gente fala sobre crença, sobre aquilo que você acredita, sobre cosmovisão, sobre visão de mundo. Então, o nosso padrão mental, ele influencia a nossa maneira de enxergar o mundo. Você enxerga o mundo, você cria um mapa de mundo. Na PNL, na programação neurolinguística, a gente fala que o mapa não é território. Ou seja, o mapa é a maneira, é o roteiro, sabe? É o script que você criou na sua mente para fazer aquela leitura do mundo. Isso é um mapa. O território é o mundo como ele realmente é. Então, na PNL, a gente diz que o mapa não é território, porque o mapa é a maneira como você faz a leitura do mundo, certo? Isso a gente pode, de uma maneira muito leiga, dizer que são as nossas lentes. A gente usa lentes para enxergar o mundo. Cada um tem as lentes instaladas em si para ver o seu mundo. Cada um tem o seu mapa de mundo. É o olhar que você tem no mundo, né? E muitas vezes os seus resultados estão aí paralisados, travados, você não avança porque você precisa trocar essas lentes. Então, baseado naquilo que você vê, você interpreta. Cada pessoa tem a sua interpretação de mundo, baseado naquilo que ela experimentou ao longo da vida, naquilo que ela viveu, tá? Tem uma frase muito bacana do J.B. Carvalho que ele fala assim, ó, a gente não vê, a gente interpreta. Eu gosto muito dessa frase. Então, aquilo que eu vejo e que eu acredito, porque eu vejo aquilo que eu acredito, determina o quê? Determina quem eu sou, o que eu faço e o que eu tenho. Então, as minhas crenças, a minha maneira de ver o mundo determina aquilo que eu vou manifestar para o mundo, quem eu sou, o que eu faço e aquilo que eu tenho. E aí, as nossas lentes, elas podem passar, né? Tudo que a gente vê pelo mundo, por aí, a gente faz associações na nossa cabeça, elas vão passar por um filtro. E esse filtro tem os nossos valores, as nossas crenças. Então, a gente faz uma análise, uma pré-filtragem, e aí a gente tira as nossas conclusões. E aí a gente parte para a ação. Lá em Provérbios 23, 7, tem um versículo que diz assim, ó, assim como o homem pensa, assim ele é. Isso quer dizer o quê? Isso já está corroborando a sabedoria antiga, lá da Bíblia, dizendo que você é aquilo que você pensa. Ou seja, aquilo que você acredita é o que você vai ter de resultado. Então, se eu quero ter um resultado diferente na minha vida, não adianta eu olhar para fora. Eu preciso entender que aquilo que eu faço determina o que eu tenho, certo? As minhas ações determinam os meus resultados. Mas o que eu faço está relacionado com aquilo que eu sou. Entende? Você vai agir de acordo com aquilo que você acredita que você é.
Mas para mudar quem você é, você precisa mudar os seus pensamentos, a sua mentalidade. Então, para você ter resultados diferentes, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Porque pensamento gera sentimento, que gera atitude, que gera resultado. Então, se você quer ter resultados diferentes, você não vai começar aqui. Eu vou me esforçar e tal, e vou me empenhar e tudo para ter um resultado diferente. Se você não mudar a sua estrutura de padrões mentais, primeiro, você não vai ter um resultado que vai se sustentar. Você precisa mudar a sua mentalidade. Porque se você começar, pensamento, sentimento, atitude, resultado. Certo? Você começar daqui, você pode até sustentar esse resultado por um tempo. Mas depois de um tempo vai ficar pesado, vai ficar artificial, vai ficar complicado e você talvez não mantenha o resultado porque você parou aqui e você começou aqui. Mas você não mudou a base. A base é o que você pensa. Você precisa mudar a base para sustentar os seus resultados. E nós somos aquilo que os nossos pensamentos fizeram de nós. Essa frase é do Marco Aurélio, que é um filósofo romano, que era imperador também. E aí as nossas crenças, né? Os nossos padrões mentais, a nossa mentalidade. Pode ser limitante, negativa, impedir a gente de avançar, ou pode ser fortalecedora. Eu vou dar uns exemplos aqui de crença limitante, tá? De repente alguém aí se identifica, alguém talvez que esteja assistindo a live depois gravado. No final da live eu vou deixar um exercício para você trabalhar essa questão das crenças aí. Porque de repente isso aí que está atrapalhando alguns resultados na sua vida, tá? Eu fiz toda essa introdução, toda essa base para você poder entender a importância desse assunto. Porque se você compreender isso, a sua vida vai dar uma guinada que você não tem ideia, em todas as áreas, tá? Então vamos lá, exemplo de crença limitante. Dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes a gente que é muito assim, que vem de igreja, tudo, né? A pessoa às vezes é muito religiosa e às vezes ela tem essa crença, né? Escuta isso lá de antigamente. Dinheiro é a raiz de todos os males. Mas é isso que, por exemplo, quem acredita na Bíblia, é isso que a Bíblia diz? Não. O que ela diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, assim, ter dinheiro é uma coisa ruim? Não é. Aliás, vai tentar ter paz mental, paz emocional na escassez, para ver se você tem. Você não tem. Você precisa ter um mínimo de estabilidade nessa parte para você ter paz, né? Então, isso é uma crença limitante. Isso é uma crença que você precisa confrontar. Você precisa entender de onde que veio essa crença. Dinheiro é a raiz de todos os males. Outro exemplo aqui. Homem não presta. Aquela história, né? Às vezes a mãe fala muito isso para a filha, né? Às vezes vem aí da avó, sei lá de quem. Minha filha, homem nenhum presta. Homem nenhum presta. Passa a vida inteira repetindo isso. Aí o que vai acontecer? Aí a menina cresce, vai se relacionar com a pessoa, tal. Aí casa, aí o casamento acaba. Porque ela vai procurar exatamente uma pessoa que reproduz aquilo que a mãe dela ensinou para ela. Inconscientemente ela vai procurar uma pessoa que não presta. Porque o nosso cérebro, ele, pela repetição também, uma das maneiras de aprender pela repetição, né? Essa coisa da crença. Às vezes de tanto ouvir, tanto ouvir, tanto ouvir, o cérebro pega aquilo ali e entende como uma verdade. Homem nenhum presta. Então, eu vou procurar um homem, esse homem não vai prestar e o meu casamento vai dar errado e vai tudo acabar, porque é isso que eu acredito. E as suas atitudes, elas inconscientemente elas vão confirmar aquilo que você acredita. Você vai agir em cima de confirmar o que você acredita. E aí você vai procurar um homem que realmente não presta, tá? E isso acontece. Não estou dizendo que é sempre assim, tá? Nem todo mundo assim se mostra de cara, mas acontece muito desse jeito, tá?
Outra coisa que é uma frase que me ensinaram, que eu escutei muito, que diz assim: casamento foi feito para acabar. Gente, eu tenho colega de trabalho que repete isso 24 horas por dia. Casamento foi feito para acabar. Casamento foi feito para acabar. E adivinha? A pessoa já está no terceiro, quarto casamento e não para com ninguém. E aí decidiu que não vai mais casar, que vai ficar só no oba-oba, e porque casamento foi feito para acabar. Mas é uma crença da pessoa. Isso é verdade? Não. Não. Existem muitos exemplos de casamentos que duram. A gente não pode generalizar as coisas. Tem casamento que acaba, infelizmente? Tem, mas casamento é uma coisa boa, né? Enfim, outra crença limitante é dinheiro na mão é vendaval. Tem até música, né, com isso aí. Dinheiro na mão é vendaval. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Você acreditar numa coisa dessa. Porque aí o que acontece? Tudo que você ganha, você perde na mesma hora. Você vai adquirir um padrão de comportamento que tudo que cair na sua mão, você vai dar um jeito de acabar com aquilo o mais rápido possível. Assim que você ganhar, você vai fazer questão de botar tudo fora. Porque são crenças baseadas em coisas, às vezes, que a gente repete muito, escuta muito ao longo da vida. Por exemplo, tem ditados populares que a gente repete muito, que a gente escuta muito e que se transformam em crenças. Eu citei alguns aqui. Não, mas tem aquelas frases assim de coisa popular que a gente escuta, por exemplo, pau que nasce torto nunca se endireita. Cara, isso é complicado. Complicado você acreditar num negócio desse. Não, tem muita coisa. Comece a investigar os ditados populares que você repete muito ou que as pessoas ao seu redor repetem muito. Você vai identificar qual é o padrão mental dessas pessoas. Quem repete muito certas coisas relacionadas à área da escassez, por exemplo, que é uma das áreas que eu mais vejo crença limitante, né? Essa área da escassez aí financeira. Pessoa que acredita que só quem ganha dinheiro é quem dá golpe nos outros. Todo rico é malvado, é corrupto, né? Tadinho do pobre. O pobrezinho é sempre o mocinho, o rico é sempre o vilão. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Da onde que vem essa crença? Será que essa crença não vem lá da escola, daquele professor que tem uma certa ideologia? Hein? Começa a questionar essas coisas, sabe? Às vezes a gente não tem clareza de como essas crenças são profundas dentro da gente. Como elas estão instaladas de uma maneira tão inconsciente, a gente não percebe. E às vezes a nossa vida está estacionada na saúde, está estacionada na área de relacionamento, de marido e mulher, de mãe e filho, de etc, etc, etc. No trabalho, às vezes você fica paralisada aí no trabalho. Na área financeira, você não cresce, você está sempre vivendo uns ciclos aí de perda, ciclos aí de necessidade, de escassez, porque de repente o que está pegando para você é a sua maneira de pensar, é o seu sistema interno de crenças. De repente é isso que está atrapalhando a sua caminhada e você precisa cuidar disso aí. Você precisa começar a confrontar essas crenças. De onde que elas vieram? Onde que elas se instalaram, sabe? Como que elas começaram? Por que sabe? De repente, olha só, de repente é o ambiente que você vive. De repente as pessoas ao seu redor todas têm essa maneira de enxergar as coisas e a gente é muito influenciado pelo meio. Tem um negócio na neurociência que chama neurônios espelho. Então, a gente naturalmente tem uma capacidade de espelhar atitudes, palavras, pensamentos, comportamentos, a depender de quem está ao nosso redor. É o que em vendas o pessoal chama de rapport, né? A técnica do rapport, que é você espelhar a postura mental, física, emocional do cliente para você estabelecer uma conexão com ele e aí você fechar a venda. Isso é o rapport.
Mas tem a ver com a questão da modelagem, né? De você modelar pessoas para, enfim. Tem muita coisa envolvida aí, mas isso tudo tem a ver com a influência do meio, influência das pessoas que estão ao nosso redor na gente também. Então a gente espelha muitas vezes o comportamento dos outros e a gente espelha também a mentalidade dos outros, tá? Então se as pessoas que estão ao nosso redor têm um certo padrão mental aí limitado, negativo, a gente vai espelhar certas coisas. E a gente talvez fique paralisado, fique estacionado na vida, fique empacado por causa daquilo que está ao nosso redor, da visão escassa de quem está ao nosso redor. Existem pessoas, eu acho muito errado você dizer anular pessoas, cancelar pessoas, mas às vezes você precisa sim se afastar de certas pessoas. Às vezes você precisa mudar o seu padrão de amizade. Às vezes você precisa filtrar com quem você vai se relacionar. E uma das coisas que é importante para você aprender a blindar a sua mente é escolha muito bem quem é que você vai permitir que seja seu conselheiro, sua conselheira, as pessoas que vão ter acesso íntimo aí à sua roda de conselhos íntimos. Você pode ter muitas amizades, mas intimidade é para poucos. Por quê? Porque essa pessoa tem acesso ao seu sistema de crenças. Essa pessoa tem acesso à sua vida emocional. E você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você acredita, com aquilo que você, sabe, está trabalhando dentro de você. E eu quero fazer uma pergunta, eu quero deixar uma pergunta aqui. Eu vou deixar anotado aqui, depois eu vou colocar lá no Telegram, por escrito, tá? Quem quiser acessar lá depois. Olhando para a sua vida hoje, o quanto você acredita que as suas crenças estão influenciando os seus resultados? Isso é uma reflexão pessoal para você fazer, você não precisa dizer aqui para mim. Isso é uma coisa que você pode fazer. Quando terminar aqui, que eu deixar salvo, e aí você assistir com calma, se você quiser deixar o comentário, você pode deixar, fica à vontade. Mas essa é uma reflexão. Quando você acredita que hoje as suas crenças estão influenciando os seus resultados? Para onde que elas estão levando você? Até onde elas têm trazido você, sabe? Você precisa entender que às vezes você tem que mudar essas crenças de limitantes para crenças fortalecedoras. Então, o que eu posso começar a fazer? Primeiro, você precisa viver novas experiências, tá? Nessas áreas que você tem crenças limitantes, você precisa viver novas experiências. Porque você entrar em ação para se permitir viver novas experiências vai dar para você uma base para você, sabe, sentir os seus 5 sentidos e o sinestésico inclui o sentimento também, o sentimento do coração, sabe? Você precisa ter experiências sensoriais e emocionais novas para ressignificar o seu emocional e para ressignificar essas crenças também. Então, você precisa viver novas experiências. Não basta só, às vezes, eu usei uma técnica, a técnica chama desbloqueio, eu fiz desbloqueio, eu fiz ressignificação, fiz isso, mas você precisa experimentar, tá? Você precisa entrar em ação e o mais frequente possível. Quanto mais forte a crença, mais em ação você tem que entrar. Para você ressignificar isso, você tem que dar experiências novas para você. Para o seu emocional entender que agora você está vivendo uma coisa nova. E você não voltar para o padrão antigo. Tem muita gente que não sustenta um resultado de um tratamento, de uma técnica, de um desbloqueio, disso, daquilo outro, porque para por aí. E não entra em ação. E não se mantém entendendo que precisa, sabe, fazer, continuar. Entende? Então, outra coisa que você pode fazer é a questão da repetição. Repetição. É como? A gente não aprende muita coisa que a gente estuda na escola não é repetindo, tabuada. Você, né? Repete, até que chega uma hora que aquilo fica automático. Aprender a dirigir. No começo é difícil, mas depois você vai repetindo. Chega uma hora que você nem pensa mais, você pega o carro e vai.
Você nem pensa mais que você tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Porque ficou inconsciente. Então, essa técnica da repetição também é uma maneira de você ir treinando o seu padrão mental para mandar informação para o inconsciente, para que você repita o padrão sem ter que ficar pensando. Então, você trocar o padrão do seu piloto automático. De repente, seu piloto automático interno ele está no negativo. Você tem que mudar a chave para o positivo. Então, por exemplo, você tem uma crença assim, ó. Deixa eu ver aqui. Dinheiro na mão é vendaval. Tem gente que acredita nisso, né? Dinheiro na mão é vendaval. Repete isso, repete, repete, repete. Aí nunca tem dinheiro para nada. Então, você pode mudar. Por exemplo, reescreva essa crença. Mas não use palavras negativas, tá? Quando você for reescrever, porque o nosso cérebro, ele sabota a gente com esse negócio. Reescreve com palavras positivas. Por exemplo, você vai escrever assim, ó. O dinheiro vem fácil para mim de diferentes lugares. Eu consigo guardar aquilo que eu ganho. Então, se você tinha essa crença, dinheiro na mão é vendaval, você pode trocar. Eu consigo guardar aquilo que eu ganho. E você vai repetir toda vez. Você vai repetir isso. Você pode anotar no papel, você pode botar no espelho do seu banheiro, no seu quarto. Toda vez que você for olhar para você, você olha para aquele negócio escrito e você repete, de manhã e de noite. Por exemplo, eu não consigo, uma crença limitante aqui, eu não consigo terminar nada que eu começo. Você pode reescrever isso. Eu consigo terminar tudo aquilo que eu começo. Eu termino tudo que eu começo. E você vai fazer a mesma coisa, você vai repetir isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Por 21 dias, pode ser. Por 66 dias, pode ser. Pro resto da vida, pode ser. Eu não vou dizer para você que tem uma quantidade mínima de dias aí, porque não sei, sabe? Enfim, você que sabe. Mas faça isso. Então, vai trocando, sabe, essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras, através de duas coisas. Primeiro, viva novas experiências, sabe? Ressignifica aquilo que foi negativo na sua vida. Repensa seu ciclo de amizades, tá? Presta atenção nisso aí. E repita. Crenças fortalecedoras. Então, eu vou deixar uma tarefa aqui. Vou deixar anotado aqui embaixo na descrição para quem quiser, ok? E quem quiser vai lá no canal do Telegram, o link está na minha bio. Tem um linkzinho lá, você clica lá, você cai direto no canal do Telegram. Eu vou deixar uma tarefinha. Tarefa para hoje é o quê? Você vai pegar uma folha de papel, uma folha em branco, de caderno, qualquer folha aí, e você vai fazer o seguinte, você vai dividir no meio essa folha. De um lado você vai escrever crenças negativas, crenças limitantes. Do outro lado você vai escrever crenças fortalecedoras. Aí o que você vai fazer? Você vai anotar do lado todas aquelas crenças negativas que você acreditava. Por exemplo, dinheiro na mão é vendaval, né? Uma crença limitante. Você vai anotar. Do outro lado você vai reescrever essa crença, mas de uma forma positiva. Por exemplo, eu consigo guardar tudo que eu ganho. E você vai repetir para você mesma essa crença fortalecedora durante, no mínimo 21 dias. No mínimo. Você vai repetir 2 vezes por dia para você mesma, de manhã e de noite. E você vai anotando tudo aquilo que é negativo que você ouviu, que a sua família repete, que as pessoas que estão ao seu redor repetem. Você vai fazer uma lista e você vai reescrever do outro lado de uma forma positiva. Mas olha só, presta atenção. Quando você for reescrever, você não pode reescrever usando palavras negativas, como não, nunca, jamais. Você tem que reescrever de uma forma positiva, tá? Eu sempre, eu consigo, eu posso, eu faço. Tipo, escreve afirmação. Não usa a palavra negativa, tá? Por exemplo, eu não termino nada que eu começo, a crença negativa. Na hora que você for reescrever, eu consigo terminar tudo que eu começo. E você vai fazer isso.
Porque isso é um exercício de reprogramação mental, reprogramação de crença. E a gente está falando aqui de transformação. Então, se você quer essa mudança na sua vida, você precisa reprogramar a sua maneira de pensar. Você precisa reprogramar a sua mente. Você precisa sair do padrão negativo e entrar em outro padrão para que os seus resultados sejam diferentes, ok? Então, essa foi a live de hoje. Hoje eu vou terminar aqui mais rápido porque eu tenho compromisso agora, preciso fazer algumas coisas aqui. Quero agradecer a presença de todo mundo que entrou aí, que desculpa não ter falado não, cumprimentado aí pessoalmente, mas é porque eu estava concentradíssima aqui. Mas eu quero agradecer, vai ficar gravado, tá? Vai ficar salvo. Daqui para a semana que vem eu vou subir tudo pro canal lá do YouTube. Vocês vão poder assistir lá também, quem quiser. Me segue lá. Tá tudo no link da bio. Mais uma vez, muito obrigada. Entra no canal do Telegram, faz a tarefinha que eu vou deixar. Daqui a pouquinho eu vou deixar lá. Daqui a alguns minutinhos eu vou colocar lá, tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigada por tudo. Um beijo. E amanhã é o dia 5. Amanhã é o último dia dessa série agora. Depois a gente vai programar as próximas, ok? Um beijo e até mais.